Olá, boa noite. O Supremo Tribunal Federal começa a julgar a ação que discute a violência e letalidade policial nas favelas e comunidades do Rio de Janeiro. Ministro Luiz Fux do Supremo determina que o governo adote medidas para impedir que beneficiários do Bolsa Família usem dinheiro do programa social para pagar apostas online. O Supremo Tribunal Federal dá prazo de 30 dias para o Ministério da Saúde complementar informações sobre implementação do Plano de Aperfeiçoamento de Atenção à Saúde Indígena. Roberto e Erasmo Carlos perdem na Justiça direitos de canções. E vai ser construído o primeiro abrigo de longa permanência para idosos com recursos de acordos de delação premiada homologados pelo Judiciário. O Jornal da Justiça desta quarta-feira, dia 13 de novembro, começa agora. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o governo adote medidas para impedir que beneficiários do Bolsa Família usem o dinheiro do programa social para pagar apostas online. A decisão tem efeito imediato, como explica a repórter Carolina Chaves. A decisão foi nas ações apresentadas pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC, e pelo Partido Solidariedade, que pedem a inconstitucionalidade da lei que regulamentou os sites de jogos online conhecidos como bets. Segundo as ações, a atividade viola princípios constitucionais fundamentais do valor social do trabalho e da livre iniciativa. Na ação, a CNC e o partido alegam que a falta de políticas e regras bem definidas sobre as bets tem levado grande parte dos brasileiros à compulsão pelo jogo, fazendo com que usuários fiquem superendividados, principalmente idosos e pessoas mais vulneráveis socialmente. A ação destaca ainda a falta de controle sobre o acesso de crianças e adolescentes a esses jogos. Nos últimos 2 dias, o ministro Luiz Fux, relator das ações, realizou audiência pública e ouviu representantes de diversos setores sobre o assunto. Um dos pontos destacados foi um levantamento do Banco Central que aponta o gasto descontrolado com as bets. Somente em agosto deste ano, 5 milhões de beneficiários do Bolsa Família gastaram mais de 3 bilhões de reais em apostas online. Representantes do governo afirmaram que uma das medidas em estudo é a proibição de uso do benefício para pagamento em jogos. Outras normas, como o controle de publicidade para evitar que crianças e adolescentes tenham acesso às propagandas, também devem começar a valer em janeiro do ano que vem. Ao final das audiências, o ministro Luiz Fux afirmou que é necessário adotar medidas urgentes antes de o STF decidir sobre a atuação ou não das bets no país. A permanência ou não da atividade é uma questão que demanda uma profunda aferição de mais de 50 argumentos que foram utilizados aqui. Mas um argumento foi persistente: a falta de regulação e, paradoxalmente, a existência da regulação que ainda não entrou em vigor. Na decisão cautelar, Luiz Fux determinou a aplicação imediata da portaria do Ministério da Fazenda quanto à vedação de medidas de publicidade e propaganda das referidas atividades que tenham crianças e adolescentes como público-alvo e a implementação de medidas pelo Ministério da Fazenda de proteção especial que impeçam a participação nas apostas com valores recebidos de programas sociais e assistenciais, como o Bolsa Família. A decisão do relator tem efeito imediato, mas ainda deverá ser avaliada pelos demais ministros da Corte. O ministro Luiz Fux pediu a convocação de um plenário virtual para analisar a decisão cautelar. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que é possível incluir uma empresa na recuperação judicial, mesmo com o processo em andamento. Quem tem os detalhes é Samanta Peçanha. O colegiado baseou a decisão no reconhecimento da existência de grupo econômico informal entre as empresas que pediram recuperação e a que foi incluída no processo.
As empresas do Grupo Empresarial Dole entraram com pedido de recuperação judicial para tentar superar a situação de crise. No curso da ação, o administrador judicial apresentou o relatório em que sugeriu a apuração de possível confusão patrimonial entre as empresas do grupo e uma terceira, a Ecoserve Prestação de Serviços, que não estava inicialmente no processo. A Justiça Paulista concluiu que havia confusão patrimonial, societária e laboral entre as empresas, que o vínculo caracterizaria a existência de um grupo econômico de fato e justificaria a inclusão da Ecoserve na recuperação conjunta. No recurso especial ao STJ, as recorrentes argumentaram que o Judiciário não poderia ter determinado a inclusão da Ecoserve no polo ativo da recuperação judicial, tendo em vista o caráter facultativo do pedido recuperacional e a falta de previsão legal de litisconsórcio ativo obrigatório. Porém, a relatora do voto, que prevaleceu no julgamento, ministra Nancy Andrighi, disse que as provas do processo demonstraram que foram encontradas coincidências entre os sócios, compartilhamento de funcionários, dívidas em comum e confusão de endereços. Para a ministra, permitir que as empresas escolhessem quais ativos e passivos entrariam na recuperação seria uma manipulação dos princípios da Lei de Recuperação Judicial e Falências. Embora a lei não preveja diretamente uma saída para esse tipo de situação, a jurisprudência do STJ permite a inclusão de empresas em processos de recuperação em casos excepcionais, visando garantir o direito de acesso à justiça e a proteção dos credores. O Conselho Nacional de Justiça apresentou dados preliminares do Mutirão Processual Penal de 2024. As informações com Regina Souza. O documento do CNJ traz dados detalhados por tribunal e por tema para quase 500 mil processos que estão em revisão e foi elaborado com base em levantamentos feitos pelo CNJ nos bancos de dados do Sistema Eletrônico de Execução Unificado e do Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões, além de respostas de 30 dos 33 tribunais participantes. Os estados com maior número de processos levantados são São Paulo, com 801 mil processos, Minas Gerais, com o total de 53.600 e Santa Catarina, com 37.600. A partir de agora, os tribunais vão analisar cada processo, checando se é procedente uma redução de pena ou se há homônimos. O total de processos de faltas graves encontrados representam 13% do volume que será analisado durante o mutirão de 2024. Minas Gerais, que tem a segunda maior população carcerária do país, se destaca com 14.881 casos que serão revisados. Este ano, os tribunais estão revisando processos relacionados a 4 temas. O primeiro deles é de casos listados em decreto que concedeu o indulto de Natal para prisões por regime sem uso de violência ou grave ameaça ou penas de multa. O seguinte é sobre faltas graves relacionadas à decisão sobre recurso especial proferida pelo STF, que afastou a natureza penal de infração prevista no artigo que se refere à Lei de Drogas sobre o porte de até 40 gramas ou 6 pés de plantas de maconha. O terceiro tema é ligado à revisão das prisões preventivas com duração maior que 1 ano. E, por último, a revisão de processos de execução penal sem pena restante a cumprir ou com pena prescrita que constem como ativos no Sistema Eletrônico de Execução Unificado, além dos incidentes vencidos de progressão de regime ou livramento condicional. A seguir, Superior Tribunal de Justiça decide que é possível incluir empresa na recuperação judicial, mesmo com o processo em andamento. E ainda hoje, Supremo dá prazo de 30 dias para o Ministério da Saúde complementar informações sobre a implementação do plano de aperfeiçoamento do subsistema de atenção à saúde indígena. O Conselho Nacional de Justiça lança o curso para a ferramenta de mineração de processos judiciais. Os interessados em conhecer as funcionalidades da ferramenta digital e mapear os gargalos no andamento de processos judiciais já podem se inscrever no curso.
A formação tem como público-alvo os membros do Judiciário com diferentes níveis de habilidades e familiaridade com a ferramenta. A carga horária total é de 2 horas. A capacitação está disponível na plataforma de educação à distância do CNJ, o Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Servidores do Poder Judiciário. Inscrições e mais informações no site cnj.jus.br. Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que é possível aplicar na recuperação deságio sobre créditos trabalhistas pagos em até 1 ano. Jéssica Castro. Ao julgar um recurso especial, o colegiado considerou válida uma cláusula de plano de recuperação judicial de uma empresa que previu a incidência de deságio sobre os créditos trabalhistas pagos em até 1 ano. Anteriormente, o juízo de primeiro grau havia entendido ser possível a aplicação de deságio a créditos trabalhistas, já que houve a aprovação do plano pela Assembleia Geral de Credores. Mas o Tribunal de Justiça de São Paulo reformou a decisão após uma ex-empregada recorrer e sustentar que o deságio violava princípios do direito trabalhista e que os créditos que são de natureza alimentar não poderiam sofrer dilapidação unilateral. No recurso especial dirigido ao STJ, a empresa em recuperação pediu o reconhecimento da legalidade da cláusula sobre o deságio. O relator, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, explicou que a legislação vigente estabelece que, se o pagamento for feito no prazo de 1 ano, não há vedação quanto à estipulação de deságios. A terceira turma seguiu o voto do relator, que destacou também que o plano de recuperação com a cláusula em questão foi aprovado pelos credores trabalhistas e que, como a legislação estabelece que há soberania nas aprovações em assembleia, a previsão de deságio deve ser considerada válida. O Supremo Tribunal Federal, por maioria, suspendeu decisões judiciais que determinaram a liberação urgente de verbas para a contratação de brigadistas na região norte. As informações com o repórter Pablo Lemos. As decisões questionadas haviam determinado, entre outros pontos, que a União deve contratar 450 brigadistas temporários, além de equipamentos de proteção e viaturas para atuar sob a supervisão do IBAMA no estado de Rondônia. Mas, para a Advocacia Geral da União, essas decisões estão focadas exclusivamente em questões locais e poderiam comprometer o plano de combate a incêndios definido pelo Supremo Tribunal Federal em março deste ano. As medidas devem ser implementadas pelos poderes executivo, federal e estadual para reestruturar as políticas públicas de proteção aos biomas Amazônia e Pantanal. O plano inclui, por exemplo, a convocação de mais bombeiros militares para a Força Nacional, a ampliação da fiscalização da Polícia Rodoviária Federal e a utilização de mais aviões no trabalho dos militares. O ministro Flávio Dino foi o relator do caso em plenário virtual. Ele destacou que essas decisões, por se basearem em uma análise restrita a uma parte do território amazônico, podem não considerar a complexidade do problema, que envolve a articulação de 11 entes federativos, a União e os 10 estados que compõem a Amazônia e o Pantanal, e seus diversos órgãos. O ministro Flávio Dino atendeu ao pedido de liminar da AGU e suspendeu as decisões judiciais sem extinguir, para evitar outras ações conflitantes com as determinações da Corte sobre o assunto. O julgamento do caso teve maioria de votos. O Tribunal Superior Eleitoral confirmou, por maioria de votos, o afastamento dos cargos de 3 vereadores de Castanhal, no Pará, e de uma vereadora de Florianópolis, Santa Catarina, por infidelidade partidária. A repórter Carolina Chaves tem mais informações de decisão que foi tomada na sessão desta terça-feira. Os ministros analisaram os recursos apresentados pelos 4 políticos que foram afastados do cargo. Orisnei Silva do Nascimento, conhecido como Ney da Saudade, foi eleito pelo Partido Democrático Trabalhista e migrou para a União Brasil. Jorge Luiz Rodrigues Marinho, eleito pelo Solidariedade, também foi para a União Brasil. E José Roberto Lopes do Nascimento, eleito pelo Podemos, mudou para o Partido Renovação Democrática. Os 3 são de Castanhal, no Pará. Também foi julgado um caso de Florianópolis, Santa Catarina. Noemi Hilda Silva Leal foi eleita pelo Podemos e passou para a União Brasil.
Os 4 políticos foram eleitos em 2020 como suplentes e tiveram a oportunidade de assumir a vaga como titulares. No entanto, eles trocaram de legenda na janela partidária, período de 30 dias em que vereadores podem mudar de partido sem perder o mandato. As trocas foram feitas antes de eles assumirem a função. No TSE, coube aos ministros definir se eles poderiam permanecer no cargo, uma vez que as vagas nas câmaras municipais são distribuídas de acordo com o chamado quociente eleitoral, que é calculado com base nos votos recebidos pelo partido e não pelo candidato. Ao negar as liminares, o plenário definiu que, embora não tenha a obrigação de se manter filiados aos partidos, os suplentes que optarem pela troca devem arcar com todos os direitos e deveres, incluindo a possibilidade de não exercer o mandato, caso a mudança de legenda tenha ocorrido antes da retotalização dos votos, que garantiu a vaga ao seu antigo partido. Daqui a pouco, o Supremo dá prazo de 30 dias para o Ministério da Saúde complementar informações sobre a implementação do Plano de Aperfeiçoamento do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena. E ainda, programa Justiça Itinerante leva atendimento gratuito à população de Alagoas. Voltamos já. O Supremo Tribunal Federal deu prazo de 30 dias para o Ministério da Saúde complementar informações sobre a implementação do Plano de Aperfeiçoamento do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves. A decisão é do presidente do Supremo, ministro Luiz Roberto Barroso, relator da ação. A articulação dos povos indígenas do Brasil e o Partido Socialista Brasileiro alegam omissão do poder público que coloca em risco a saúde da população indígena. O Plano de Aperfeiçoamento da Saúde Indígena foi homologado pelo Supremo em abril deste ano. No mês passado, o Ministério da Saúde apresentou o relatório de implementação do plano, apontando algumas dificuldades, como a distribuição de recursos orçamentários e investimentos em telemedicina. O prazo dado pelo ministro ocorre após receber o relatório. Barroso observou que houve avanços na organização interna da Secretaria de Saúde Indígena e no subsistema de saúde indígena ao promover a transparência do planejamento e os resultados da situação de saúde indígena. Mas apesar da boa-fé e disposição do Ministério da Saúde para cumprir as decisões do STF, tanto o Supremo quanto a Controladoria Geral da União verificaram a necessidade de complementação de informações. Para isso, o ministro Luiz Roberto Barroso determinou que o Ministério da Saúde apresente em 30 dias um cronograma para a revisão normativa que permita a participação dos representantes dos Distritos Sanitário Especial Indígena, disponibilizar os dados epidemiológicos, indicar os projetos de telemedicina em curso e em implementação. Além disso, deve apresentar os índices de contaminação de águas em terras indígenas e indicar, por área de atuação, a força de trabalho nas secretarias de saúde indígena. O Ministério da Saúde ainda deve apresentar um relatório de avaliação da Controladoria Geral da União quanto ao cumprimento da decisão do STF pela pasta. Esse relatório deve ser entregue em maio de 2025 ao Supremo. A cidade de Trapiche da Barra, em Alagoas, recebeu a visita do programa Justiça Itinerante, que leva atendimento gratuito à população. Repórter André Risco tem as informações. A partir de uma provocação do programa Cidadania e Justiça na Escola, o programa Justiça Itinerante do Tribunal de Justiça chegou ao Trapiche da Barra, oferecendo diversos serviços gratuitos para a comunidade. As instituições parceiras, viabilizadas aí por intermédio da Justiça Itinerante são o Instituto de Identificação, teremos também CPF, o ônibus Cine fazendo o cadastro de currículo, como eu disse também carteira de trabalho. Teremos também a primeira via de certidão de nascimento para crianças entre 8 e 12 anos, mas também a emissão de segunda via de certidão de nascimento e casamento.
correção de nome, mudança de nome e de gênero para as pessoas transexuais, dentre outros serviços. O Marlon e a Suzimar aproveitaram para dar entrada nas segundas vias dos registros de nascimento dos 6 filhos. Para eles, a ação veio numa boa hora, já que os documentos antigos já estavam bem desgastados. A gente estava precisando, né? Como aqui é mais rápido, aproveitei uma folguinha hoje para fazer isso. A programação contou ainda com uma palestra sobre letramento racial para crianças dos 4º e 5º anos. Quem conversou com os alunos foi o juiz Vinícius Araújo. Hoje a gente teve a oportunidade de falar para um público de 10 a 12 anos de idade. Na segunda-feira a gente já teve um início desse ciclo de palestras pelo Tribunal de Justiça na Escola Dom Helder, que já foi com o público do EJAI, já pessoas ali na faixa dos 40, 50 anos de idade. É um tipo de palestra, um tipo de conversa. E hoje a gente fez uma adaptação para essas crianças, para poder introduzir para elas essa noção do que é o racismo, de como que o racismo se expressa na realidade delas, tentando trazer exemplos práticos e explicando conceitos de letramento racial para elas, mas numa linguagem mais acessível, numa linguagem mais tranquila e adaptada para aquilo que elas conhecem na realidade delas. O juizado do torcedor e grandes eventos do Tribunal de Justiça Gaúcho participa da Feira do Livro e mantém um posto de atendimento na Praça da Alfândega durante toda a festa literária. Repórter Mauro Vercoisa. São 270 escritores gaúchos, 29 nacionais e 13 autores internacionais. O evento traz a alegria de uma grande quantidade de livros de volta para a Praça da Alfândega, depois do trauma das enchentes. A 70ª Feira do Livro de Porto Alegre, neste ano, tem como patrono Sérgio Faraco, autor de livros como Dançar Tango em Porto Alegre, vencedor do Prêmio de Ficção da Academia Brasileira de Letras. O juizado do torcedor e de grandes eventos do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que atua em muitos eventos e em jogos da dupla Grenal, recentemente esteve no acampamento Farroupilha. Agora está presente na feira para ajudar a população a ter a tranquilidade de visitar o local, desfrutar do ambiente, das atividades, pesquisar e adquirir livros sem incidentes de criminalidade. Bem, eu assumi o juizado do torcedor e grandes eventos há menos de um mês, mas ainda a gente conseguiu estabelecer um projeto para a própria Feira do Livro, já que temos o espaço aqui de comunicar para a sociedade o que nós estamos fazendo, tanto através dos servidores, como eu referi antes, distribuindo os folders, quanto através de colegas e alguns conhecidos, enfim, que são torcedores. Fazendo a divulgação com panfletos e informações sobre o trabalho do judiciário nos grandes eventos, a juíza Jocelaine Teixeira está integrada no ambiente literário. Visita a feira todos os anos e adquire exemplares de livros de diversos assuntos, sobre direito, psicologia, sustentabilidade e também infantis para a família. É esperada a presença de 1.500.000 visitantes nos 20 dias do evento. A feira é visitada por muitos alunos das escolas da região metropolitana e é a oportunidade para difundir a literatura às novas gerações, com cerca de 100 escritores, ilustradores e quadrinistas de renome estadual e nacional. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região manteve a multa aplicada a uma instituição pública que se negou a contratar um bibliotecário. Os detalhes com o repórter Marco Antônio Feitosa. Por unanimidade, a 13ª turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região decidiu manter a multa aplicada pelo Conselho Regional de Biblioteconomia da 2ª Região a uma fundação pública pela ausência de um profissional habilitado exercendo a função de bibliotecário. No processo, a instituição pedia a anulação da multa, alegando que esse cargo não existe em sua estrutura e que só uma lei específica poderia criá-lo. Argumentou ainda a falta de recursos para a contratação. Apesar das alegações, o relator do caso no TRF1, desembargador federal Roberto Carvalho Veloso, entendeu que a legislação aplicável à profissão de bibliotecário é clara e objetiva ao exigir que bibliotecas sejam administradas por profissionais habilitados. A seguir, Polícia Federal prende suspeito de desmatamento ilegal em terras públicas da União. E os ícones da Jovem Guarda, Roberto e Erasmo Carlos, perdem direitos autorais de músicas que marcaram a década de 60. Voltamos já.
Polícia Federal prende suspeito de desmatamento ilegal em terras públicas da União, no Amazonas. Em Goiás, Polícia Civil realiza operação contra fraudes em transplantes de córneas. E os ícones da Jovem Guarda, Roberto e Erasmo Carlos, perdem na justiça os direitos autorais das músicas que marcaram a década de 60. Confira. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça rejeitou por unanimidade o pedido do cantor Roberto Carlos e do espólio de Erasmo Carlos para rescindir contratos de direitos autorais firmados com uma editora musical há mais de 50 anos. Os artistas argumentavam que a editora se apropriou indevidamente dos direitos autorais, contrariando o propósito inicial dos acordos. Entretanto, o STJ entendeu que os contratos configuravam cessão definitiva de direitos e, portanto, não poderiam ser unilateralmente rescindidos, mantendo assim o entendimento das instâncias anteriores. Polícia Federal prende suspeito de desmatamento ilegal em terras públicas da União, no Amazonas. O homem preso é investigado por suspeita de incendiar mais de 326 hectares de forma intencional na região norte do país. A operação incendiário aconteceu no município de Novo Aripuanã, no Amazonas, e cumpriu mandados de busca e apreensão. Na operação, a polícia apreendeu 5 celulares, uma arma de fogo e um notebook. Ainda foram inutilizadas 3 motosserras. Em Goiás, a Polícia Civil cumpriu 3 mandados de busca e apreensão em Goiânia e Aparecida de Goiás. A Justiça ainda determinou o sequestro de bens de um hospital oftalmológico investigado por supostas fraudes praticadas em transplantes de córneas. Um médico é suspeito de chefiar o esquema. De acordo com a investigação, o cirurgião cobrava dos pacientes R$15 mil para dar prioridade na fila de transplante. O aplicativo da Justiça Eleitoral e-Título teve mais de 81 milhões de emissões nas eleições municipais de 2024. Rimac Souto. O aplicativo e-Título teve mais de 81 milhões e 500 mil emissões nas eleições municipais de 2024. A versão digital do título eleitoral foi baixada por mais de 52% do eleitorado apto a votar neste ano. Pelo aplicativo, é possível emitir certidões de quitação eleitoral e de crimes eleitorais, acessar e emitir guias para o pagamento de multas, autenticar documentos emitidos pela Justiça Eleitoral, fazer inscrição para mesária e mesário voluntários, justificar a ausência do voto, entre outros serviços. Tudo isso sem a necessidade de ter que ir a um cartório eleitoral. A via digital do título eleitoral também pode ser usada como documento de identificação na hora de votar, desde que a sua foto esteja no aplicativo. Isso significa que a sua digital está cadastrada na Justiça Eleitoral. O número de eleitoras e eleitores com as impressões digitais registradas vem aumentando. Nas eleições municipais de 2020, era 79,50% do eleitorado. Já em 2024, o percentual aumentou para 82,87%. O e-Título foi lançado pela Justiça Eleitoral em 2017. De lá para cá, recebeu diversas atualizações para oferecer mais serviços virtuais às eleitoras e aos eleitores. O app também se tornou mais inclusivo, ao proporcionar a visibilidade apropriada para pessoas com deficiência visual, com baixa visão ou daltônicas, e trocou as telas verdes pelas azuis. O e-Título pode ser baixado gratuitamente para smartphones ou tablets pelas plataformas iOS ou Android. Um acordo para suspender a execução não caracteriza desinteresse do credor no prosseguimento da ação. A decisão foi da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Quem explica é a repórter Kátia Gomes. O caso julgado envolveu um banco que processou um cliente tomador de crédito pessoal. Antes de ser citado, as partes concordaram em suspender a execução até que a dívida fosse paga em 2029. O juiz de primeira instância havia encerrado o processo, acreditando que o acordo mostrava que o banco não queria mais prosseguir com a execução. O tribunal de segunda instância manteve a decisão. No entanto, o banco recorreu, afirmando que o acordo mostrava o interesse em resolver a questão, pois a execução poderia ser retomada se o devedor não cumprisse com o acerto. A terceira turma deu provimento ao recurso especial do banco. A relatora, ministra Nancy Andrighi, destacou que a lei permite que as partes façam acordos que podem alterar prazos ou suspender o andamento do processo. Ela enfatizou que a suspensão deve ser baseada em um acordo preciso e que o momento de retomar a execução é quando a última condição não é cumprida.
ainda explicou que o interesse em continuar a execução permanece mesmo após um acordo, desde que a suspensão esteja condicionada ao cumprimento total do ajuste. A segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho manteve a condenação de um empresário que submeteu um imigrante iraniano a condições degradantes de trabalho. Quem tem mais informações é a repórter Michele Chiapa. O imigrante formado em engenharia civil diz que recebeu uma série de promessas no próprio país. Depois que chegou ao Brasil, trabalhou em frigoríficos e numa loja de tapetes do empresário. Os frigoríficos atendiam ao mercado internacional e adotavam o método halal, em que o abate de animais segue os preceitos do islamismo. Durante esse período, segundo o iraniano, a remuneração era incerta e irrisória. Além disso, o fato de o passaporte estar com o empregador o impedia de voltar ao país de origem. A situação dele no Brasil também era irregular, porque o visto era apenas de turismo. O imigrante relatou ainda que em todos os locais em que trabalhou, as acomodações eram precárias. Ele tinha de dormir no chão, não havia geladeira ou fogão e a manutenção e a limpeza praticamente inexistiam. Além disso, a jornada de trabalho ultrapassava 12 horas por dia. Ao ser desligado, ele ficou sem documentos para permanecer e trabalhar no Brasil. Possuía apenas um cheque do empresário para ser sacado no Irã. Por isso, pediu na Justiça o pagamento das parcelas salariais devidas e indenização por danos morais. Em defesa, o empresário alegou que o trabalhador foi contratado no Irã por uma empresa iraniana e enviado ao Brasil como supervisor para certificar o cumprimento do método halal. Esse processo era conduzido por um sheik e a equipe contava com outros trabalhadores, todos iranianos, subordinados a ele. Assim, toda a responsabilidade, inclusive pela moradia, seria da empresa estrangeira. Ele disse não saber se o trabalhador recebia algum tipo de remuneração. O mesmo argumento foi apresentado pelas pessoas jurídicas envolvidas. Diante da gravidade da situação, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em Campinas aumentou o valor da indenização de R$20 mil para R$100 mil. O TRT também reconheceu o vínculo de emprego e condenou as empresas ao pagamento de todas as parcelas devidas. O TRT assinalou que o fato de o trabalhador ter sido trazido de outro país, com cultura e língua totalmente diferentes, reduz a liberdade de se desvincular do empregador e o torna vulnerável à exploração e ao trabalho forçado. No Tribunal Superior do Trabalho, a ministra Liana Schaibe, relatora do caso na segunda turma, observou que o Pacto de São José da Costa Rica, ou Convenção Americana sobre Direitos Humanos, incorporado à legislação brasileira em 1992, proíbe a escravidão e o tráfico de pessoas, assim como diversas normas nacionais e internacionais. A relatora aplicou ao caso 2 dos 3 protocolos adotados recentemente pela Justiça Trabalhista. O protocolo para atuação em julgamento com perspectiva antidiscriminatória, interseccional e inclusiva, e o protocolo para atuação e julgamento com perspectiva de enfrentamento do trabalho escravo contemporâneo. A ministra concluiu ainda que o valor fixado pelo TRT atendeu aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Por fim, lembrou que para alterar a decisão do TRT seria necessário reexaminar fatos e provas, procedimento inviável em recurso de revista. A decisão foi unânime. O empresário entrou com embargos de declaração. No próximo bloco, 5 pessoas são denunciadas pelo Ministério Público Federal por uma série de crimes na Paraíba. E aqui no Supremo, o início do julgamento que trata da letalidade de ações policiais. Voltamos já. O Supremo Tribunal Federal começa a julgar a ação que discute a violência e letalidade policial nas favelas e comunidades do Rio de Janeiro. A ação foi proposta em novembro de 2019 pelo PSB, por entidades de direitos humanos e por movimentos sociais. Eles pedem que seja reconhecida pelo Supremo a situação de graves violações aos direitos cometidos pelas forças de segurança nas favelas cariocas. Também querem que seja determinada a tomada de medidas para reduzir esse quadro. O relator é o ministro Edson Fachin. Foi nessa ação que o Supremo decidiu, em 2020,
restringir operações policiais em comunidades do Rio de Janeiro durante a pandemia. Em 2022, Fachin também determinou a instalação de câmeras corporais em todos os agentes policiais do Estado. No ano passado, Fachin confirmou a decisão com uma série de medidas, como o plano de redução da letalidade policial, com metas e prazos, aviso prévio às autoridades de saúde e educação sobre operação em comunidades, envio de ambulâncias para operações que podem resultar em confronto, publicidade e transparência de protocolos de atuação policial e direito dos familiares das vítimas de acesso à investigação. Agora, os ministros analisam o mérito, ou seja, os pedidos feitos inicialmente pelos autores da ação, avaliando se a conduta da área de segurança do Estado viola princípios constitucionais. O advogado do PSB foi o primeiro a se manifestar, lembrando de algumas mortes durante ações policiais. Estamos falando de pessoas concretas que morreram, a maior parte delas sem qualquer relação com a criminalidade. Pessoas como a Agatha Félix, morta aos 8 anos de idade. Eloá Passos, vitimada por tiro policial, morta aos 5 anos de idade. João Pedro Matos, que aos 14 anos de idade foi alvejado com 70 tiros enquanto brincava em casa com seus primos. Kathleen Romeu, morta aos 24 anos de idade por um tiro de fuzil, grávida. Essas pessoas, como eu disse, não tinham relação alguma com a criminalidade. O problema é que elas talvez morassem no CEP errado, ou tivessem aquilo que Luiz Gama, maior advogado da história do país, chamou de um defeito de cor. Também para ele, as ações policiais devem ser monitoradas pela sociedade civil, especialistas e pelo STF, enquanto que agentes envolvidos em casos de letalidade policial devem ser temporariamente afastados para tratamento psicológico e treinamento adicional. Essas operações banalizadas, rotinizadas, tornam infernal a vida da população das favelas. Não tem aula nas escolas, né? Há comunidades que ficam semanas e semanas sem aulas nas escolas. E o direito à educação das crianças? Os comércios, às vezes, não abrem, as pessoas não conseguem sair para trabalhar. Nós não aceitaríamos isso no Leblon, nós não aceitaríamos isso em Ipanema. E a gente não pode ter um apartheid na segurança pública do Rio de Janeiro, com 2 regimes, um que se respeita a Constituição para a elite, outro regime que ignora para os pobres. O procurador-geral do Rio de Janeiro, Renan Miguel Saad, argumentou que o atual governo respeita as decisões da Corte e trabalha para reduzir a letalidade policial. Todos os itens que foram objeto de análise por essa Corte, determinados por Vossa Excelência, eminente relator, todos os itens, pode-se gostar ou não do que se determinou, mas absolutamente todos os fatores que Vossa Excelência apontou como exercer o body cam, a presença de policiamento só em determinadas circunstâncias, a presença de ambulâncias, se evitar que se chegasse perto das escolas, tudo isso foi cumprido. Mas de que forma que se cumpriu? Através do ordenamento jurídico. Argumentou ainda que o planejamento é o que reduz as mortes e não a diminuição da atividade policial. O artigo 144 da Constituição Federal, ele é cristalino ao dizer que a polícia, sobretudo a militar, ela tem que ser ostensiva. E ostensiva significa, na tradução pura e simples, estar à vista. Ela precisa ser vista. Ela precisa ser associada pelo cidadão comum, seja ele no território, em comunidade, seja ele nos bairros tradicionais. A polícia precisa ser vista. Essa sessão foi para as sustentações orais das partes envolvidas no processo. Em uma outra sessão, ainda sem data marcada, os ministros vão apresentar os votos. Na Paraíba, 5 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público Federal pelo crime de descaminho, tráfico de drogas e organização criminosa. Márcio Fontinelli tem os detalhes. 5 pessoas presas em flagrante pela polícia com mais de 300 aparelhos eletrônicos, sem nota fiscal, além de maconha, cocaína e crack, foram denunciadas à Justiça pelo Ministério Público Federal. De acordo com as investigações,
O grupo fazia viagens constantes entre a Paraíba e São Paulo para receber e vender a mercadoria. Todos devem responder por descaminho, organização criminosa e tráfico de drogas. O projeto Nosso Judiciário do Tribunal de Justiça de Mato Grosso recebeu mais uma turma para conhecer as instalações e o funcionamento da Justiça Estadual. Dessa vez a visita foi da turma de vereadores mirins do município de Ipiranga do Norte. O repórter Carlos Celestino acompanhou. A turma de vereadores mirins do município de Ipiranga do Norte conheceu o Poder Judiciário de Mato Grosso durante uma visita guiada realizada pelo projeto Nosso Judiciário, que apresenta aos jovens como é o funcionamento da Justiça Estadual. Visitaram o local de atuação profissional dos desembargadores, juízes, advogados e demais membros do sistema de justiça que realizam julgamentos de processo em fase de recurso. E eles vindo aqui, isso é um novo caminho e um papel que nós podemos mostrar para eles, quem sabe uma futura profissão, até mesmo na formação deles. No Espaço Memória, local dedicado a preservar e contar a história do Poder Judiciário de Mato Grosso, os jovens fizeram uma verdadeira viagem ao passado e conheceram várias relíquias, como móveis, documentos, livros e quadros. Temos vários itens que, apesar de antigos, estão inteiros. E são coisas que eu nunca vi na minha vida. E está sendo uma experiência incrível estar aqui. Representa muito, para saber como que funciona o julgamento, assim, que é um processo muito importante entre os três poderes, E ainda mais os objetos que eles guardam aqui, também, que é muito bem conservado, para saber a história judiciária. Entre os participantes, a intercambista mexicana Astrid Holanda, que está morando há 3 meses em Ipiranga do Norte. Pues la verdad para mí es importante tener esta oportunidad de conocer, especialmente en otro país. A mí, por eso yo vine de intercambio, porque me interesa conocer las instituciones de Brasil y todo lo que tem que ver com isso. E hoje, sendo acolhida aqui pelo Judiciário, de portas abertas, agradecemos mesmo de coração por acolher e entender a necessidade de colocar para esses pequenos, para o nosso futuro do nosso país, do nosso Estado, a importância de fazer políticas sempre honestas e transparentes para a população. O Supremo Tribunal Federal inaugurou uma exposição que explica as decisões da Corte que influenciam a vida dos cidadãos brasileiros. Repórter Viviane Novaes acompanhou. O tapete vermelho, lugar de passagem para o plenário do STF, exibe fotos, gráficos, linha do tempo e manchetes de jornal. A exposição mostra as decisões do Supremo que têm impacto na vida de milhões de brasileiros e dá destaque a temas sociais como educação, saúde, proteção à mulher, igualdade racial, segurança pública e meio ambiente. A Corte julgou, por exemplo, a proibição do uso da tese de legítima defesa da honra em crimes contra a mulher, o marco temporal para a demarcação de terras indígenas, a validade da vacinação obrigatória contra a Covid-19. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, e outros ministros participaram da abertura da exposição. Barroso disse que o trabalho reúne um conjunto muito expressivo das decisões do tribunal, muitas delas controvertidas. A comunidade afrodescendente, com inúmeras decisões do Supremo, validando ações afirmativas e procurando superar as dívidas históricas que nós temos, decisões importantes em favor da comunidade LGBTQIA+, com a possibilidade das uniões homoafetivas e depois do casamento entre pessoas do mesmo sexo, decisões importantes relativamente a nome social, a cirurgia de redesignação. Nós temos decisões extremamente importantes em favor das comunidades indígenas, na demarcação das suas terras e no respeito à sua cultura e às suas tradições. Em Cuiabá, Mato Grosso, vai ser construído o primeiro abrigo de longa permanência para idosos. Os recursos da construção são de acordos de delação premiada homologados pelo Judiciário mato-grossense. Os detalhes na reportagem de Célia Silva.
A Comissão de Amparo à Pessoa Idosa do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e os diversos órgãos públicos envolvidos no tema estão avançando rumo à construção da primeira instituição de longa permanência para idosos de Mato Grosso, que irá contemplar mais de 100 idosos em Cuiabá. O terreno, doado pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso, fica no Centro Político Administrativo e, de acordo com o projeto, a unidade terá mais de 2.500 metros quadrados de área construída, com dormitórios, área de convivência, refeitório, piscina, capela, consultório médico e de fisioterapia, enfermaria, entre outros, tudo visando o bem-estar dos idosos. Hoje temos apenas o abrigo, que é uma fundação que não tem capacidade para acolher todos os idosos da cidade de Cuiabá. Então nós precisamos de um modo urgente construir mais um espaço para abrigar os nossos velhinhos. Isso tudo vai se tornar um exemplo para todo o estado de Mato Grosso. E hoje é o grande início, o grande passo já para a obra começar. E eu não tenho dúvida nenhuma que o ano que vem, nós teremos essa obra pronta, entregue, com as pessoas já morando. Outras instituições de longa permanência para idosos também serão construídas em Várzea Grande, Rondonópolis, Sinop e Água Boa. Questões burocráticas como formalização dos terrenos e licitações das obras estão em tratativas com os prefeitos. O custo estimado da construção de todas elas é de R$ 21 milhões, valor decorrente de acordo de delação premiada homologada pelo Judiciário Mato-Grossense. Somente na Delegacia Especializada de Delitos contra a Pessoa Idosa de Cuiabá, tramitam 817 inquéritos relativos à violência contra essa parcela da população. A grande maioria deles, vítimas de atos praticados por seus próprios familiares. O ILPI, que está sendo projetado, que está pensado aqui para Mato Grosso, ele é uma instituição com uma visão diferente, um ambiente digno, um ambiente onde a pessoa idosa receberá aquilo que ela imaginou ao longo de uma vida, de pelo menos 60 anos, que ela teria nesse momento da vida. E uma última notícia. Ao final da sessão do STF dessa quarta-feira, 2 fortes estrondos foram ouvidos e os ministros foram retirados do prédio em segurança. Os servidores e colaboradores do edifício sede também foram retirados por medida de cautela. Mais informações sobre as investigações devem aguardar o desenrolar dos fatos. A segurança do STF colabora com as autoridades policiais do DF. Essa edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.